Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Cristiano Cavalcante e eu tô aqui para falar com você de concurso público. E hoje nós estamos aqui para explicar uma coisa complicada demais na preparação de estudos. Mas se você entendê-la, você vai ter um trunfo gigantesco na mão. E ela tem tudo a ver com chimarrão. Chimarrão. Vamos lá, vamos separar aqui a coisa toda de preparação para concurso, que é passar em tribunal, na Polícia Federal, no Senado Federal, na Câmara, no concurso de prefeitura, no concurso de procurador. Tudo isso se resume, se divide em três coisas: em você, no seu objetivo e o que você vai fazer para atingir esse objetivo. Ok? Você, o objetivo e o que você vai fazer. Vem comigo, porque isso aqui é complexo de explicar. Mas se você entender a coisa. Então vamos lá. Você tem uma natureza, um jeito seu, um jeito único dentro de você. Algumas pessoas chamam isso de temperamento. Isso não muda. Isso é você. Se você é um cara que não gosta de quadro de horários, você é um cara meio indisciplinado, desorganizado, isso é a sua natureza. Isso não vai mudar nunca. Isso é você. Isso não define se você é um sucesso ou um fracasso. Isso é você. O primeiro passo é você aceitar isso. O maior problema é quando você escolhe um meio de caminho, um jeito de agir, um jeito de estudar, que é o nosso caso aqui, que ele contraria a sua natureza. Por exemplo, você é um cara que é indisciplinado, desorganizado e quer estudar usando quadro de horários. Isso não vai funcionar com você. Já expliquei em vários outros vídeos aí como é que é o gatilho aí comportamental. Como é que você usa eles para poder conseguir render, sentar e estudar de fato, sendo uma pessoa desorganizada e indisciplinada. E funciona muito bem. O que não pode é você ser um cara desorganizado e disciplinado e usar um quadro de horários. Então você não pode usar um meio do caminho que contraria a sua natureza. Você tem que usar a sua natureza a seu favor. É como se você fosse uma pessoa organizada e disciplinada e não quisesse usar um quadro de horários. Por que você não vai usar? Então, o ponto principal do sucesso e do fracasso é exatamente você escolher um meio do caminho que contraria a sua natureza. Nós vamos voltar nesse aqui. O terceiro ponto é o objetivo, que é exatamente o que você quer fazer. Eu quero passar, vamos pegar um exemplo aqui, eu quero passar no Senado Federal, ou então na Câmara, ou então num concurso de tribunal, polícia, sei lá. Vamos supor que seja tribunal. Eu quero passar no concurso de tribunal e eu sou assim. Nós vamos falar agora de liberdade da escolha. Preste atenção nisso aqui. Você não escolhe a sua natureza, você nasceu com ela. Você escolhe o seu objetivo, ok? E a sua natureza e o seu objetivo definem como você vai agir aqui no meio. Então, apesar de você poder ter liberdade da escolha aqui no meio, você tem liberdade, você pode agir como é que você vai. Você pode escolher como é que você vai agir. Mas tem que tomar muito cuidado, porque essa liberdade ela é problemática. Você pode escolher algo que vai contrariar a sua natureza. Então, lá no fundo, apesar de você ter muita liberdade para escolher o jeito que você vai agir, já vou dar um exemplo para ficar bem tranquilo. Então, o ponto é, já que você tem a liberdade de escolher, escolha algo que leve em conta a sua natureza. Não escolha algo que vai destruir as chances de você passar no tribunal. Então, sei que é um assunto complicado, sei que é difícil você entender, então vamos passar aqui para um jeito fácil de você poder entender tudo isso. Vamos supor um aluno chamado Júnior. O Júnior tem uma dificuldade enorme de leitura. Isso é dele. Talvez ele tenha algum problema de dislexia, às vezes ele não tem, ele só tem um problema de concentração, mas ele começa a ler. Sabe quando ele se pega pensando em outra coisa, ele tem que voltar a ler de novo, porque ele parou a leitura? Isso acontece toda hora com o Júnior. Isso é o Júnior. Então, qual é o objetivo dele nesse momento? Ele tem que ler uma determinada lei. E o Júnior não consegue ler a lei. E ele fica o quê? Ele não se aceita, ele não entende a natureza dele. Ele fica se massacrando, ele fica falando que Júnior, você não vai dar conta, cara. Você não consegue ler uma lei. Ele fica fazendo a besteira de destruir a autoimagem e a confiança nele mesmo. Em vez de ele simplesmente se ater aos fatos e passar a entender que talvez a natureza dele tenha um problema de leitura. E se ele compreender isso e se aceitar, então tá, eu sou um cara, como que eu vou agir para poder conseguir estudar essa legislação? Ele pode tentar variações, pode passar a pensar, peraí, quantos tipos de leitura existem? Quais são as técnicas de leitura que estão disponíveis por aí? Quais são as pesquisas científicas sobre leituras? É uma coisa que de repente ele começa a fazer que vai funcionar muito bem. Vou dar um exemplo muito simples aqui, que foi usado por ninguém nada menos do que o Tom Cruise. Sabe o Tom Cruise? Usa essa aqui que eu vou falar para vocês. Ele, eu não sei se tem algum grau de dislexia ou não, algumas pessoas dizem que sim, mas ele tinha uma dificuldade enorme
de conseguir entender algo que ele lia. E, poxa, ele é um ator, ele tem que ler as falas, ele tem que decorar o roteiro. Então, o que ele fazia? À medida que ele ia lendo em voz alta, ele gravava para depois escutar. Então, ele usava o quê? Se ele não tinha uma capacidade boa de reter o conhecimento através da leitura, ele usava os ouvidos. Então, ele apurou muito os ouvidos dele. Então, ele pega o script e lê, e ele, de repente, depois vai escutar aquilo ali até ele entender todo o roteiro, até ele conseguir replicar tudo, decorar tudo. Então, o que ele fez, o Tom Cruise? Ele não ficou massacrando a natureza dele, ele passou a usar a natureza dele a favor dele. Então, você faça a mesma coisa. O que o Júnior fez no nosso exemplo aqui? Ele pegou a legislação, em vez de ele ficar lendo ela em silêncio, ele pegou o celular, pôs para gravar e ficou lendo em voz alta. Só isso já ajudou ele bastante, ele ficar lendo em voz alta. Depois ele escutava a legislação, e ele escutava um artigo, ele pausava o artigo, e ali, em voz alta, ele tentava reexplicar o que ele tinha acabado de ler. Pronto, ele conseguiu ler a legislação toda. Então repara, você não deve agredir a sua natureza e não deve muitas vezes mudar o seu objetivo. Você deve trabalhar incessantemente no meio. Aqui é onde está o segredo. Aqui é que é exatamente onde eu atuo nos meus cursos, por exemplo. Eu pego, falo, olha, você é assim, estuda assim. Você é assado, estuda desse outro jeito. Você é assim, faça isso aqui. Você é assado, faz desse outro jeito. É assim que é o jeito correto. Não é você desafiar a sua natureza, é usar ela a seu favor. Lembra o último vídeo que eu postei? Qual o melhor horário de estudo? O vídeo fez um sucesso gigantesco, que muita gente fala que estudar de madrugada é ruim. Eu falei que não. Mas o contrário, eu expliquei no vídeo também. Viu um dos comentários, por exemplo, que estava incorreto. A pessoa concorda, o melhor jeito de estudar é de madrugada. E às vezes não é. A resposta é para você. O melhor horário para estudar para você pode ser de madrugada. Para uma outra pessoa pode ser de manhã. Então você é diferente. Regra do alfaiate, nada é tão bom quanto sob medida. Então entenda como você é, a sua natureza, e faça as escolhas de acordo com o que você é. E aqui entra no fundamento todo esse vídeo. Aqui é a parte principal. Tudo isso que eu expliquei para poder chegar nesse ponto. Você não pode ser teimoso nesse meio do caminho. Vou dar uma metáfora simples. Você tem que pregar um prego na parede. E você tem na sua mesa um martelo e um livro. E você fica, não, eu vou conseguir. Eu vou bater aqui esse livro nesse prego até ele entrar na parede. E você fica, pei, com confiança. Cada vez mais com confiança. O ano vira, você está mais confiante ainda. E você, eu vou conseguir. Repara, você não precisa mudar o seu objetivo. Se é tribunal, vão para cima. Se é colocar um prego na parede, vão para cima. Você não muda a sua natureza de estar afim de botar aquele prego na parede. Mas o meio do caminho você tem que mudar. Quanto mais você entender a sua natureza, quanto mais você entender o seu objetivo, melhor vai ficar o meio do caminho. Não fique confuso em mudar. Se você agora descobriu, por exemplo, que você estuda melhor de madrugada, muda. Se você está vendo que o livro não está dando conta de botar o prego na parede, muda. Você tem que mudar. E a pessoa, ela confunde a persistência e a pegada dela, a vontade, a resiliência dela de colocar um prego na parede, com a persistência, a resiliência, a teimosia de agir do mesmo jeito. Não. O jeito você pode mudar. O que não muda é a sua natureza e não precisa mudar o seu objetivo. Eis um dos maiores segredos da preparação para concursos públicos. Você tem que focar a sua energia o tempo todo em entender cada vez melhor a sua natureza e o seu objetivo, mas mudar cada vez melhor para alinhar o que você tem que fazer para, usando a sua natureza, chegar no seu objetivo. Tá me entendendo? O segredo é esse. Não é ficar atacando quem você é, falando que você não dá conta. Não é você ficar desafiando o mundo e todas as outras pessoas porque você não quer mudar o jeito de agir. O jeito muda, tá? O que não muda é o objetivo e a natureza. Você não precisa mudar o objetivo. Tu quer ir pro Senado? Vamos pra cima. Tu quer ir pro tribunal? Vamos pra cima. Tu quer ser policial? Vamos pra cima. Não precisa mudar o objetivo. E não precisa desacreditar ou massacrar a sua natureza. Não precisa. Mas o meio do caminho, não seja teimoso. Vai melhorando. É ali que a gente cresce. É usando a nossa natureza. É mudando o jeito de agir. Se não está dando certo, não é a natureza que está errada, não é o objetivo que está errado. É o jeito de agir. Vai incrementando, vai aprendendo mais sobre ele. Tudo bem? Então, essa é a dica de hoje. O foco do problema é onde exatamente a gente tem mais liberdade de escolha, que é no jeito de agir. E as pessoas fazem escolhas ruins porque elas não se conhecem, não conhecem o objetivo, ou não conhecem o jeito de agir diferente naquele meio. Então é isso. Aproveita aqui
para poder fazer um convite para você semana que vem. Se você gostou dessa dica, você vai gostar da semana que vem. Semana que vem, a partir do dia 23 ao dia 27, a gente vai ter aí 5 dias aí, uma minissérie fantástica que são chamadas Dicas Fabulosas para Concurso Público. Se você gostou da dica de hoje ou da dica de ontem, você vai ver como é que vai ser semana que vem. Semana que vem, olha, vai ser muito legal. Vai ser fabuloso. Então marca seus amigos, curte isso aqui, assina o canal. Se você está no Facebook aqui, não deixa de marcar para receber as notificações, porque essa é a diferença de ser um concurseiro amador e ser um candidato às vagas, um estudante profissional. A gente vai entendendo mais sobre o caminho. Essas dicas mudam tudo. Uma simples mudança. Poxa, como é que eu vou agir diferente nisso aqui? E não ficar se martirizando. Pô, eu sou um cara que acorda tarde, eu tenho que acordar cedo para estudar. Por quê? Quem te disse isso? Quem te disse isso? Mas tem muitas pessoas sim, mas tem muitas pessoas que não. Alguns vai ser de madrugada, alguns vai ser de manhã mesmo. E tá tudo bem. Descubra o seu. E mude o meio, o foco tá aqui. O que tá dando errado tá aqui. Adapte isso e você vai chegar lá. Beleza? Informação passada? Então beleza, eu vejo vocês semana que vem aí com dicas fabulosas aí, minissérie nova que tá começando nossa aqui. Vamos trabalhar, tá bom? Então, é isso. Deu para entender? Se não deu, escreve embaixo, que eu volto nesse assunto depois. Isso é muito complicado. Muitas vezes as pessoas não pegam essa diferença. Mas lá no fundo eu quero só que você pare de se massacrar e pare de achar que o objetivo seu está errado. O meio do caminho é onde está o pepino. E não seja teimoso em mudar ele. Entenda que a persistência é pelo objetivo e não pelo jeito de agir. Não, eu vou conseguir e vou conseguir desse jeito. Que besteira. Desse jeito aqui é uma besteira. Eu vou conseguir isso. Aqui é que está a sua pegada. Isso aqui tu pode mudar para tornar mais fácil a sua natureza chegar naquele objetivo. Então vamos trabalhar, vamos para cima e vamos entregar a gente esse suor do jeito correto. Não adianta você ficar jogando muita energia e estar agindo do jeito errado. Então, mais para frente, eu abrindo turma, não deixe de entrar, não deixe de comprar livros, não deixe de aprender sobre isso. O jeito de agir é onde a gente tem que mais se esforçar para poder aprender. Vamos trabalhar, pessoal. Vejo vocês mais para frente aí. Até segunda-feira. Tchau!